Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Ganana Antva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashunvannoti Visvida Sadaram Mahaganapataye Namaha. Prano Devi Saraswati Vaje Virvajinivati Dhinama Vitravato Ano Diva Brhatah Parvatada Saraswati Ajatagantu Yagnam Vagdevyai Namaha. Om Sthapakaya Cha Dharmasya Sarvadharmaswarupine Avatara Varisthaya Ramakrishnaya Te Namaha. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Om. Possa o Ser Supremo proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil. Namaskar, boa noite, saudações a todos. Wednesday, we are continuing with our discussions on the topic Introduction to Scripture. Boa noite a todos. Quarta-feira à noite estamos continuando com o tópico Estudo das Escrituras. So, this is a series of talks. So, this is the sixth talk. Essa é uma série de palestras, sendo esta a sexta. As you all know, Hinduism, Hindu religious tradition, is based on the Vedas. As tradições do hinduísmo são baseadas nos Vedas. They always accord Upanishads, the teachings of the Upanishads, the highest state as the highest authority. Todas as escolas filosóficas consideram os Upanishads como sendo a maior autoridade. They are unquestioned because they are called as Shrutis, revealed to the rishis in their profound meditations. Eles são inquestionáveis porque eles são chamados de Shrutis. São verdades reveladas aos sábios que meditaram. They are based on the experience, so why they are unquestioned. Elas são baseadas em experiências espirituais, por isso são inquestionáveis. So the teachings of the Upanishads is known as the Vedanta. Os ensinamentos dos Upanishads são conhecidos como a Vedanta. So Vedanta is the world's most ancient, broadest and deepest spiritual philosophy. A Vedanta então é a filosofia mais profunda, mais antiga. So it expounds who in our essential nature are. Ela explora quem nós somos e nossa natureza essencial. What is the reality of this objective world, of this universe? Qual é a realidade por trás desse mundo objetivo? What is the supreme reality? Qual é a realidade suprema? So these are the three things which Vedanta expounds. São essas as três coisas que a Vedanta expõe. It also guides us to realize this truth for oneself. Ela também nos guia para termos a realização dessa verdade por nós mesmos. The teachings are universal in its application. Esses ensinamentos são universais em suas aplicações. Since they are based on the experience, it is equally relevant to all human beings. Uma vez que são baseados em experiências espirituais, são igualmente relevantes a todos os seres humanos. Irrespective of any country, color, culture or belief or any background. Sem fazer diferença entre nenhum tipo de background, como casta, cor, religião, nação. The teachings, when they are properly understood and put into practice, one can experience the truth for oneself. Esses ensinamentos, quando a pessoa entende e coloca em prática, ela tem a experiência dessas verdades. Since they are based on the experience, they are universal in its application. São verdades universais. So, Vedanta is a combination of two words, Veda and Anta. A Vedanta é uma combinação de duas palavras, Veda mais Anta. The very word Veda means knowledge.
A palavra Veda significa knowledge, conhecimento em sânscrito. Anta signifies the end. Anta significa o fim. So Vedanta means the end of knowledge. Vedanta, então, significa literalmente o fim do conhecimento. End of knowledge means what? The culmination of all the knowledges is the Vedanta. O que significa que é a culminância ou a reta final, o ensinamento essencial. So we can also say that it is the highest knowledge which a human being should aspire for. É o conhecimento mais elevado que um ser humano pode buscar. Sometimes, in other words, it is referred as beyond all knowledge. Em outras palavras, às vezes a Vedanta se refere como sendo além de todo o conhecimento. Means the final knowledge which explains about the ultimate reality. Ou seja, é o conhecimento final que fala a respeito da realidade final. The knowledge by knowing which everything will be known. É o conhecimento que nos dá o conhecimento de todas as coisas. Here knowledge, when it is meant, the final knowledge, final culmination it is meant, it means actual realization É a realização final. and not mere intellectual knowledge. Não é apenas conhecimento intelectual. So the word Vedanta is originally referring to the Upanishadic teachings. A palavra Vedanta originalmente se refere aos ensinamentos que vêm dos Upanishads. Vedanta nama Upanishad Pramanam. The teachings of the Upanishad is known as Vedanta. Os ensinamentos dos Upanishads são a Vedanta. So the last part of the Veda, since this knowledge about the ultimate reality is the last part of the Veda, it is also called as Vedanta. Por ser a última parte dos Vedas, também é por isso que é chamado de Vedanta. The views of the Upanishadic teaching constitute the final aim of the Vedas. The view of the Upanishad is the final aim of the Vedas. A visão dos Upanishads são o que os Vedas têm como a sua essência. In other ways to simply say, the essence of the Veda, the final essence of the Vedas is the Upanishads. São a essência dos Vedas. The Upanishadic teachings is an important point to note. The Upanishadic teaching is not philosophical system. Os ensinamentos dos Upanishads não constituem um sistema filosófico. Upanishadic teachings are the experiences of the sages. Eles são as experiências dos sábios. They are the insights into the reality. São insights a respeito da realidade. The Upanishadic teachings gives the insights into the reality, how to understand that supreme reality. Eles nos mostram como entender aquela realidade suprema. The Upanishadic teachings are concise statements of that principal truth. Os ensinamentos dos Upanishads são afirmações bem concisas a respeito daquela verdade. And hence they are replete with inspiring meanings. Por isso possuem significados que trazem muita inspiração. The powerful utterances of the Upanishads are packed with dynamic intuition. As afirmações dos Upanishads estão repletas de intuições. Since they are the experiences and they are the utterances, so they are having a dynamic intuition within. Eles trazem uma intuição dinâmica. Precisely for this reason, the Upanishads give rise to diverse interpretations. Por essa razão é que eles trazem escopo para várias interpretações. While trying to understand these teachings based on the experiences, it gives rise to various interpretations. Ao tentar entender esses ensinamentos, isso traz início a várias interpretações. While explaining these Upanishadic insights, the dynamic intuition, various interpretations have come which have formed schools of Vedanta. Ao tentar explicar os Upanishads que vieram da intuição, várias interpretações foram dadas e essas interpretações se tornaram as escolas da Vedanta. So this philosophy of Vedantic schools arise while understanding the dynamic intuition of Upanishadic teachings. Ao tentar entender os ensinamentos intuitivos dos Upanishads, então surgiram essas escolas de pensamento da Vedanta. The prominent ones of being interpreted on these Upanishadic teachings are Advaita Vedanta of Shankara. A mais proeminente dessas escolas vedânticas é a Advaita Vedanta, que foi principalmente pregada por Sri Shankaracharya. So another school of thought is Visishtadvaita, which is qualified non-dualism propounded by Ramanuja.
Outra escola vedântica de pensamento é o não dualismo qualificado, que foi proposto por Sri Ramanuja. So Dvaita Vedanta is propounded by Madhvacharya. E Dvaita Vedanta, que é o dualismo, foi proposto por Madhvacharya. There are many other schools of Vedanta which we will be noting down in today's lecture as we go ahead. Existem outras escolas de Vedanta que nós vamos falar também. So what I mean to say is, Upanishadic teachings, when we try to understand them, it has emerged into various schools of Vedantic thought. Então, os Upanishads, quando se tenta entender, ele fez surgir várias escolas de pensamento. So finally, the question arises, what is the purpose of this Upanishadic teaching? It's a central purpose. Surge uma questão principal que é qual é o propósito central dos ensinamentos dos The Upanishads? purpose of the Vedanta is self-realization, to realize who we really are in our essence. O propósito da Vedanta é a realização do self, ou a realização do ser, quem nós somos em nossa verdadeira essência. In this understanding, it also includes what is the underlying reality of this whole universe which we see. Nesse entendimento está incluído também qual é a realidade deste universo que nós estamos vendo. Is the reality of the universe and oneself, is it one and the same or not? Seria a realidade do universo objetivo e a realidade a respeito de nós mesmos uma única realidade? The purpose of the Vedanta is to give self-realization. O propósito da Vedanta, então, é nos dar o autoconhecimento. To know oneself in one's own real essence. Conhecermos quem nós somos. What happens after self-realization? O que acontece depois dessa autorrealização? So Vedanta declares upon this realization, one transcends all sorrows and suffering. A pessoa transcende todos os seus sofrimentos. So in Sanskrit they call it as Atyantika Dukkha Nivritti. One transcends all sufferings and sorrows. Ela transcende todos os sofrimentos. And Paramananda Prapti, what one gains, one attains the supreme bliss. E ela alcança uma felicidade superior. So this does not mean that all the problems of life will suddenly disappear. Isso não significa que todos os problemas da vida desaparecerão. When this understanding gives rise, it gives rise to an understanding where these sorrows and sufferings will not have any negative effect upon us. O que acontece é que os sofrimentos não têm nenhum efeito negativo sobre nós quando nós temos essa realização. Even in our gross aspect, if they continue to be, but there will be a positive state, an enduring joy and peace within. Mesmo que continue nosso aspecto denso da existência cotidiana, vai existir dentro de nós uma felicidade. So this self-realization, knowing oneself in real essence, is the goal of the Vedanta. Então, conhecermos quem nós somos em nossa essência é a meta da Vedanta. So, as I told, the interpreting the Veda Upanishadic teaching emerged into various schools of Vedantic schools. Como mencionei, ao tentar se interpretar os diversos ensinamentos dos Upanishads, surgiram as diversas escolas, as diversas correntes de pensamento da Vedanta. One thing to note is the Vedantic schools base their doctrines of proposition upon these Upanishadic teachings only. As correntes de pensamento basearam todas as suas ideias nos Upanishads. Among various scriptures, the Upanishads, the Brahma Sutra and the Bhagavad Gita are regarded as authoritative scriptures. Entre todas as escrituras do hinduísmo, os Upanishads, o Bhagavad Gita e os Brahma Sutras são considerados como sendo a autoridade da Vedanta. These are the three texts which are the basis for the Vedanta philosophy. Eles constituem a base da filosofia Vedanta. Upanishads, Brahma Sutra and Bhagavad Gita are the authoritative scriptures on Vedanta. Upanishads, Brahma Sutras e o Bhagavad Gita são as autoridades da Vedanta. Sanskrit, we call it as Prasthanatraya Granthas. Eles são chamados, esse conjunto de três, de Prasthanatraya. Traya means three. The Grantha means book. Three books on Prasthana, on Vedanta. Ou seja, são 3 livros sobre Vedanta, esse é o significado. Many commentators have written their commentary on Vedanta Sutras, also known as Brahma Sutras. Muitos sábios escreveram comentários sobre os Brahma Sutras, que são os Vedanta Sutras. So these different views on the what these Brahma Sutras teach about. It teaches about the nature of the Brahman.
Diferentes pontos de vista, quais são os ensinamentos principais dos Brahma Sutras? Eles ensinam a respeito de Brahman. So different views on the true nature of the Brahman gave rise to different schools of thought. Diferentes pontos de vista sobre diversas abordagens tentando explicar o que é Brahman deu surgimento a correntes de pensamento. But all these theories are based on the supreme authority of the Upanishads. Mas são baseados nos Upanishads. To reject any one of these views is to reject the Shruti itself, Upanishad itself. Rejeitar qualquer um desses pontos de vista seria o mesmo que rejeitar a autoridade dos Upanishads. So when a doctrine is propounded, it should prove finally its authority based on the Upanishads only. Portanto, quando uma teoria é formada espiritual na Índia, no hinduísmo, deve ter a sua autoridade nos Upanishads. If it opposes to the Upanishadic teaching, the doctrine itself is rejected, not the Upanishadic teaching. Se opõe aos Upanishads, essa corrente filosófica é rejeitada, mas não os ensinamentos dos Upanishads. When it is in accordance with the Upanishadic teachings as their interpretation, if it is true, all the philosophical systems are accepted. Se estiverem de acordo com os Upanishads, todo o sistema filosófico será aceito. Debate and different views are accepted as long as they are in accordance with the Upanishadic teachings. Então, os debates e diferentes pontos de vista são aceitos enquanto estiverem de acordo com os Upanishads. When they oppose the Upanishadic teaching, the doctrine itself is rejected and the Upanishadic teachings is accepted. No momento que eles se opõem aos Upanishads, eles são rejeitados e os Upanishads são afirmados. Why? Because the Upanishadic teachings are based on the experience. Porque os ensinamentos dos Upanishads são baseados na experiência espiritual. So the Brahma Sutras is based on the Vedanta philosophy. Os Brahma Sutras, então, eles são uma das bases da filosofia Vedanta. On these Brahma Sutras, various commentators have given their commentary. Vários comentaristas falaram sobre os Brahma Sutras. Depending upon their interpretations on Brahma Sutras, it has given rise to many schools of philosophy. E a partir dessas interpretações surgiram outras correntes de pensamento. So, but many people misunderstand that Vedanta means only Advaita Vedanta. No, there are many other schools of Vedantic philosophy. Muitas pessoas entendem de forma errada de que Vedanta significa apenas Advaita Vedanta, mas isso não é correto. Na verdade, existem diversas outras correntes de pensamento da Vedanta. Advaita philosophy was propounded by Adi Shankaracharya. A Advaita Vedanta foi uma das escolas de pensamento propostas por Sri Shankaracharya. Advaitic vision was already inherent in the Upanishads. A visão da Advaita já estava presente nos Upanishads. That it was systematically explained by Shankara. Mas foi explicado de forma sistemática por Sri Shankaracharya. So this is known as Kevala Advaita philosophy of Shankaracharya. É conhecido por Vedanta de Shankaracharya chamado Kevala. Second type of school of Vedantic school is known as Visishta Advaita, popularized by Ramanujacharya. Outra escola de pensamento da Vedanta é a Vishishta Advaita Vedanta, que foi popularizada pelo sábio Sri Ramanuja. The third philosophy popularized was Dvaita philosophy, the dualistic philosophy propounded by Madhvacharya. A outra principal escola da Vedanta é a Dvaita Vedanta, que é o dualismo proposto pelo sábio Madhvacharya. The fourth philosophy which is propounded is by Nimbarkaracharya, known as Bheda Vedanta philosophy. Existe uma outra corrente proposta pelo sábio Nimbarka, que é Veda Abheda. Beda Abeda, é uma filosofia chamada de Beda Abeda. So another Acharya by name Vallabha propounded pure non-dual philosophy known as Shuddha Advaita. Um outro filósofo conhecido como Vallabha propôs uma filosofia ainda mais pura, conhecida como Shuddha Advaita. Shuddha Advaita. So Chaitanya Mahaprabhu, another incarnation, propounded Vedanta philosophy known as Achintya Bheda Abheda. Um outro grande sábio, Sri Chaitanya, propôs uma outra escola da Vedanta, Chintya Bheda Abheda. Okay. Another philosopher by name Sri Mayakandar of South India propounded Shaiva school of thought known as Shaiva Siddhanta.
Um outro filósofo do sul da Índia propôs a Shaiva Siddhanta. All these philosophies accept Vedas, the teachings of the Upanishads as the authority. Todas essas filosofias aceitam os ensinamentos dos Upanishads como sendo autoridade. And all these interpretations are accepted, practiced, and the tradition of lineage still continues to exist. Essas filosofias ainda são praticadas na Índia e essa tradição continua viva. They all explain their philosophy originating from the Upanishads only. E todas elas têm a sua origem nos Upanishads. Upanishadic teachings are based on experience. Os ensinamentos dos Upanishads, como foi dito, são baseados nas experiências espirituais. So the experience can be interpreted in various ways. As experiências espirituais podem ser interpretadas de diversas maneiras. As long as the experience is the goal to be realized, in any way it can be interpreted. A experiência espiritual é a meta a ser realizada. As long as the goal is to reach, to give an example, as long as the goal is to reach the top of the mountain, any pathways you can take to reach the mountain top. Por exemplo, enquanto a meta for alcançar o topo da montanha, você pode alcançar o topo da montanha seguindo qualquer caminho. So the top of the mountain is important to reach. The various interpretations are accepted. O topo da montanha é a que é importante de se chegar. As outras interpretações são modos de se chegar lá. So as long as the Upanishadic teachings, which are the experienced based, are not contradicted, all the interpretations are accepted. Então, enquanto essas diferentes interpretações não são contraditórias aos Upanishads, todas elas são aceitas. If they contradict the Upanishadic teachings, the doctrine itself is rejected, not accepted. But the principle of the Upanishadic teachings is accepted always. Se elas contradizerem, elas não são aceitas, mas os Upanishads serão sempre aceitos. So all these philosophies, what do they discuss about? They discuss about three main things. O que todas essas filosofias discutem é a respeito de três coisas principais. They discuss about what the ultimate supreme reality is, known as God. Uma delas elas discutem o que é a realidade suprema conhecida como Deus. Known as what is the nature of the Brahman. Ou seja, qual é a natureza de Brahman. Second, what is this world? A segunda, o que é este universo? And what I am, who I am in my essence. Soul, what is soul? E o que nós somos, e o terceiro é o que nós somos em nossa essência, ou seja, o que é a nossa alma. And what is the mutual relations about these triads? E qual é a relação mútua entre esses três, o universo, Brahma e nossa alma? What is the relation between Brahman and the world? What is the relation between Brahman and the soul? Qual a relação entre Brahma e o mundo, o universo, e qual a relação entre Brahma e a alma? What is the relation between the soul and the world? Qual a relação entre a alma e o universo? So these three things form the main system of philosophical discussions. Essas três coisas formam os principais sistemas de discussão filosófica. To name, what is the nature of the Brahman, what is the nature of the world, what is the nature of the self, and what is their mutual relationship. Qual é a natureza de Brahma, qual é a natureza do universo, qual é a natureza do nosso ser e qual é a relação entre eles. All our questions which we have can be finally summed up in these three questions. Todos os questionamentos filosóficos que nós temos podem ser sumarizados nesses três. The several schools of philosophy are only different attempts at discovering the truth. Todas as diferentes escolas filosóficas são diferentes tentativas de alcançar essas verdades. So, as long as they want to discover the truth based upon the Upanishadic teaching, every school of philosophy is accepted. Enquanto elas estão buscando essas verdades baseadas nos Upanishads, todas elas serão aceitas. The different acharyas belonging to different branches of schools of philosophy became the founders. Os diferentes mestres espirituais pertencendo às diferentes correntes filosóficas, eles foram o que propuseram. All these philosophers, all these founders of these schools of thought try to prove that their interpretation is right based on the Vedanta Sutras, Brahma Sutras. Todos esses sábios tentaram provar que suas correntes filosóficas eram verdades, baseando-se nos Brahma Sutras. All their tenets are in accordance with the Upanishadic teaching. E todos eles estão de acordo com os ensinamentos dos Upanishads. Declaring that
their claim is based on the experience. Declarando então, por fim, que eles se basearam nas experiências espirituais And has evolved from the Upanishadic teaching only. e nos ensinamentos dos Upanishads apenas, And they are in accordance with the ancient tradition of the Shruti, never contradicts. estando sempre de acordo com a tradição antiga dos Shrutis, dos Upanishads. So as long as they are in accordance with the Upanishadic teachings, every system of philosophy is accepted. Enquanto estão de acordo, são aceitos. So to mention one, we shall try to see from the Advaitic perspective of what Vedantic essence is. Vamos tentar ver, a partir da perspectiva da Advaita Vedanta, o que significa Vedanta. Advaita Vedanta expounds you are not who you take yourself to be as a body-mind complex. Advaita Vedanta propõe, acima de tudo, que nós não somos o que nós pensamos ser, ou seja, o complexo corpo e mente. Your real nature is known as Atman, free from this body-mind complexity. Nossa verdadeira natureza é o Atman, livre desse complexo corpo e mente. And it is identical with the ultimate reality known as the Brahman. E é idêntico com a realidade suprema, ou seja, Brahman. And the nature of the Brahman is existence, consciousness, bliss absolute, known as Satchidananda Swarupa. A natureza de Brahman é descrita como sendo Satchitananda, ou seja, existência pura, consciência pura, felicidade pura. And this nature of the Brahman is beyond all limitations and not bound by anything. E essa natureza de Brahma está além de todas as limitações, não pode ser aprisionada por nada. Not bound by time, not bound by space, not bound by object or place. Não é aprisionado pelo espaço, pelo tempo, by what? Object, Pelos place and space. Espaço. So, Brahman, this ultimate reality alone is real. Everything that we pursue is only an appearance. De acordo com a Advaita Vedanta, somente essa realidade suprema é a realidade. Tudo o que nós experimentamos não é a realidade. So, Ou seja, unreal, when they say, it is only an appearance. é apenas uma aparência. You are none other than that Brahman only. Nós somos apenas Brahman. So, Jivo Brahmaiva Naparaha. Yourself is identical with that universal self known as Brahman. O nosso ser é idêntico com aquele ser supremo. When we realize this non-dual reality, the apparent nature of the whole universe becomes very clear to us. Quando a pessoa tem a realização dessa realidade suprema, ele tem a realização também da natureza aparente de todo o universo. You are no longer impacted by anything. E a pessoa não se torna mais afetada por nada. It liberates one from the wrong identification. Ela se libera de todas as identificações Wrong erradas. identification means identification with that limited body and mind which is ever changing. As identificações erradas que são identificar-se com coisas que sempre mudam, como o corpo e a mente, por When exemplo. one understands one's own real nature, all attachment to this limited nature is cut asunder. Quando a pessoa entende a sua verdadeira natureza, todo o seu apego a essa natureza transitória vai embora. It frees us from all desires and aversions towards other things. Todos os desejos e aversões com relação às coisas somem. And one realizes the whole universe is appearing within one's own self. E a pessoa tem a realização de que todo o universo está contido dentro de si mesmo. There is no other thing apart from us. Não existe nada que esteja afastado de nós. Self-realization eradicates all sorts of suffering and sorrow. Essa realização erradica toda a fonte de sofrimento And opens up our true nature of infinity, eternal and all-pervading nature, e abre a fonte para a nossa natureza infinita e eterna, which is ever pure, unattached and absolute Satchidananda Swarupa. que em sua essência é sempre pura, desapegada, Satchidananda Swarupa. So this Advaita Vedanta propounded by Shankaracharya employs a well-structured and logical process A Advaita Vedanta, que foi proposta por Sri Shankaracharya, tem uma estrutura bem lógica to take us from this apparent self which we are identified with, which is changing in nature, body and mind, para nos fazer transcender esse nosso apego ao corpo e à mente. and take step by step to make us realize that we are the unchanging Atman, E nos leva passo a passo a realizar que nós somos o Atman imutável and completely verifiable through our own experience.
E isso é completamente verificável através da experiência There is espiritual. no need to believe in anything without validation of one's own experience. Isso é explicado através da experiência espiritual. Não há necessidade de entender algo que não seja pela experiência. So which makes the Vedanta highly favorable to the modern scientific questioning mind. Então, isso faz com que a Vedanta se torne muito favorável à mentalidade moderna e científica. The essence of the Vedanta philosophy was beautifully put by Shankaracharya, which I often quote. A essência da filosofia Vedanta foi colocado de forma muito bonita por Sri Shankaracharya. It is from Viveka Chudamani, verse number 478. Isso está na escritura Viveka Chudamani. Vedanta Siddhanta Niruktireshu Brahmaiva Jivaha Sakalam Jagatcha Akhanda Rupasthitireva Moksho Brahmadvitiye Shrutayaf Pramanam. The doctrine of Vedanta philosophy is this: Brahman and the individual self, Jiva, are identical. A doutrina da filosofia Vedanta é essa, que Brahman e o ser individual são a mesma entidade. The Brahman and the universe, Jagat, are one and the same. Brahman e o universo são uma mesma entidade. To be established in this non-dual state is known as liberation or moksha. Se estabelecer nesse estado não dual é o que é conhecido como moksha, ou libertação. So with regard to this, Vedas are the authenticity. Com relação a essa questão, os Vedas são a autoridade. So here also we can see this doctrine is based in the Upanishadic teaching. Nós vemos então que essa doutrina dos Viveka Chudamani, que acabamos de citar, está baseada nos ensinamentos dos Upanishads. As long as this goal of the Upanishadic teaching is explained logically and interpreted correctly, it is accepted. Ela é aceita enquanto estiver de acordo com os Upanishads. So this is one way of explaining from the Advaitic standpoint of Shankaracharya. Isso é uma maneira de se explicar de acordo com o ponto de vista da Advaita Vedanta de Sri Shankaracharya. Like this, there are various other schools of wisdom which explain what Brahman is, what world is, what Jiva is. Dessa mesma maneira, existem outras correntes filosóficas que explicam à sua maneira o que é Brahman, o que é o universo e o que é o ser individual. All based in the Upanishadic teaching and explaining it and interpreting it. Todas elas baseadas nos ensinamentos dos Upanishads, interpretando à sua maneira. Which gave rise to various other schools of Vedanta. Isso deu surgimento a outras correntes. So, as told, the primary texts of Vedanta are three authoritative texts. Então, como já foi dito, os três principais textos, autoridades da Vedanta, são três. They are called as Prasthana Traya. Prasthana Traya. So, they are Upanishads, Brahma Sutra and Bhagavad Gita. Esses três são, primeiro, os Upanishads, depois os Brahma Sutras, depois o Bhagavad Gita. So, Upanishad is known as Shruti Prasthana because it is transmitted through hearing. Os Upanishads são conhecidos também como Shruti Prasthana. Por quê? Porque eram transmitidos oralmente. Brahma Sutras is known as the Nyaya Prasthana because it logically explains to our intellect the interpretations of these Upanishads. Os Brahma Sutras são conhecidos como Nyaya Prasthana porque eles explicam de uma maneira mais lógica os ensinamentos dos Upanishads. So third is the Bhagavad Gita, which is known as the Smriti Prasthana, which forms the part of the epic Mahabharata. O terceiro é Bhagavad Gita, é conhecido como Smriti Prasthana, o Bhagavad Gita faz parte do épico Mahabharata. So since Bhagavad Gita talks about the Vedanta philosophy, it is called as the Upanishads. Uma vez que o Bhagavad Gita fala sobre a filosofia da Vedanta, também é igualado aos Upanishads. The cacophony means whenever a chapter of the Bhagavad Gita is chanted, at the end we sing. Ao final de cada capítulo dos Bhagavad Gita é cantado um verso. Srimad Bhagavad Gita su Upanishatsu Brahma Vidyayam means Bhagavad Gita is given the status of the Upanishads, of the status of the Brahma Vidya, because it is expounding the Vedanta philosophy. Ou seja, o significado é que o Bhagavad Gita é elevado à estatura dos Upanishads, porque ele explica Brahma Vidya, o conhecimento da realidade. Though it is a part of the Smriti Prasthana of the part of Mahabharata, since its teachings is Vedantic, it is accorded as the status of the Upanishads.
Embora ele faça parte de um épico, Mahabharata, e seja um Smriti, pela sua filosofia, ele é igualado aos Upanishads. So any schools of system, if they want to establish, they write commentary on these three things: Upanishads, Brahma Sutra and Bhagavad Gita. Então, qualquer corrente de pensamento que quer estabelecer a sua filosofia, escreve comentários sobre esses três: Upanishads, Brahma Sutras e Bhagavad Gita. Upanishads is known as Shruti Prasthana because it is transmitted through hearing. Os Upanishads são conhecidos como Shruti Prasthana porque eram transmitidos oralmente. Brahma Sutra is known as Nyaya Prasthana because it is logically explained. Os Brahma Sutras são Nyaya Prasthana porque são explicados usando mais a lógica. Bhagavad Gita is according to the Upanishadic status and is known as Priti Prasthana because it is part of the Mahabharata. O Bhagavad Gita ele é igualado com os Upanishads, embora ele pertença ao Mahabharata e é chamado de um Smriti. Okay. So, the number of works which go by the word Upanishads are today in print exceeds 200. Existem mais de 200 Upanishads hoje. So, the Muktika Upanishad, one of the Upanishads, lists out 108 Upanishads. Existe um dos Upanishads que faz uma lista dos Upanishads existentes como sendo 108. So, the Brihadaranyaka Upanishad, Chandogya and Taittiriya are considered as the most ancient ones. Esses três Upanishads que o Swami falou são considerados os mais antigos. There are also many hundreds of minor Upanishads. Existem outros Upanishads menores. Adi Shankaracharya is the earliest and the first to comment upon these Upanishadic teachings. Shankaracharya foi um dos primeiros a comentar sobre esses Upanishads. Adi Shankaracharya selected 10 Upanishads known as Dashopanishads and wrote commentary on them. Shankaracharya selecionou entre esses Upanishads 10 deles e escreveu comentários sobre eles, Explaining the Advaita Vedanta. explicando a Advaita Vedanta. So the commentary written by Shankaracharya is in Sanskrit they call it as Bhashyam. Os comentários escritos por Shankaracharya são conhecidos em sânscrito como sendo bhashyas. He explains what the Upanishadic teaching is meant. Ele explica os ensinamentos dos Upanishads. The 10 Upanishads, to remember, they have formed a small sloka to remember. Tem um verso nas escrituras que foi feito justamente para se lembrar desses 10 Upanishads. By remembering this verse, we can know how Shankaracharya interpreted one after the another in sequence. Esse verso também mostra a sequência que Shankaracharya usou para interpretar os Upanishads. Isha Kena, Kata Prashna, Munda Mandukya Taittiriya, Aittareyam cha Chandogyam, Brihadaranyakam Dashaha. These are the 10 Upanishads upon which Shankaracharya has written his commentary in order. Esses são os 10 Upanishads que Shankaracharya escreveu comentários nesta ordem. So Adi Shankaracharya also wrote commentary on Brahma Sutras and on Bhagavad Gita also. Shankaracharya também escreveu comentários sobre os Brahma Sutras e o Bhagavad Gita. So this is about the Upanishads known as Shruti Prasthana. Today in print there are around more than 200 texts. Então os Upanishads hoje que são impressos tem mais de 200. Adi Shankaracharya wrote commentary upon it. Shankaracharya about how many? Upon these 10 Upanishads. Shankaracharya escreveu comentários sobre 10 deles. And on Brahma Sutra and Bhagavad Gita also. E sobre os Brahma Sutras e sobre o Bhagavad Gita também. The other schools of Vedanta schools also have written their own commentary. Commentary means their interpretations. As outras correntes filosóficas também escreveram as suas próprias interpretações sobre esses três. So this is about Upanishads. Now let us reflect upon Brahma Sutras. Few points what it says about. Vamos refletir agora alguns pontos a respeito dos Brahma Sutras. Brahma Sutra is also known as Vedanta Sutras. Brahma Sutras são conhecidos também como Vedanta Sutras, Because it is the philosophical treatise on Vedanta. porque são tratados filosóficos sobre Vedanta. It systematically lays out the philosophy of the Upanishads. Systematically lays out. Os Brahma Sutras colocam de forma sistemática os ensinamentos dos Upanishads. It consists of 555 aphorisms, Ele consiste de 555 aforismos. which are categorized in 4 chapters. São categorizados em 4 capítulos. So it is studied along with the commentary of the Adi Shankaracharya.
e são estudados com os comentários de Shankaracharya. Through the commentaries, it is easy for us to catch the one line of thought to understand the Upanishads. Com esses comentários fica mais fácil de se entender os Upanishads. The deep and comprehensive philosophy is understood through the commentaries. Uma filosofia muito profunda é entendida usando esses comentários. So this is perhaps the Vedanta Sutra is the most available and significant source of study of Vedanta. Os Vedanta Sutras são uma das principais fontes do estudo da Vedanta. It expounds the doctrine of the Brahman. Ele expõe acima de tudo a doutrina sobre Brahman. So why these aphorisms are known as Brahma Sutra, because it expounds the doctrine of the Brahman. Daí vem o seu nome, Brahma Sutras, porque eles expõem a doutrina sobre Brahman. It also deals with the embodiment of the unconditioned self within us. Our real nature is free of all limitations. Ele fala também, ele aborda a respeito da nossa verdadeira natureza, que vai além de todas as limitações. Hence it is called as Sharirika Sutras also. Por isso são chamados também de Sharireka Sutras. Shariraka Sutras. Sharira means this body. Sharira é o corpo. In this body itself, there is our real self, which is not bound to anything. Dentro do nosso corpo existe o nosso verdadeiro ser, que não está aprisionado por nada. So why it is also known as Sharirika Sutras. Por isso esses sutras, esses aforismos são conhecidos como Sharireka Sutras. The authorship of these 545 aphorisms is accorded to Badarayana Vyasa. Badarayana Vyasa is the author of these 555 aphorisms. Brahma Sutras. O Veda Vyasa foi o que compôs os 545 versos do Brahma Sutras. So these Upanishadic teachings which were spread out in the Vedas, they were all systematically put it in the aphorism form by Veda Vyasa. Veda Vyasa colocou os aforismos de forma sistemática nos Brahma Sutras. The philosophy of the Vedanta is propounded by this Veda Vyasa. A filosofia da Vedanta, então, ela foi colocada dessa maneira por Veda Vyasa. So it is to the Veda Vyasa the Hinduism accords highest worship. Por isso os hindus têm tanta veneração pelo Veda Vyasa. So why Guru Purnima, on the Guru Purnima day, reverence to the teacher is accorded to the worship of Veda Vyasa. Tem uma data especial conhecida como Guru Purnima, e nessa data é venerado o sábio Veda Vyasa. Because the teaching of the Upanishads, he logically put it in 555 aphorisms. 55 ou 45? 555. Porque Veda Vyasa colocou esses aforismos, 555 aforismos, de forma sistemática, explicando a totalidade da Vedanta, por isso ele é venerado. In 4 chapters. Em 4 capítulos. So upon which various commentaries have been written. Vários comentários foram escritos a respeito disso. The first chapter of this Brahma Sutra deals with the central reality known as Brahman. O primeiro capítulo dos Brahma Sutras fala sobre uma realidade central, Brahman. In this chapter, there is a reconciliation of various Vedantic statements of the Upanishads. Nesse capítulo existe uma reconciliação sobre as diversas afirmações dos Upanishads, which explains about the nature of the Brahman based on the Vedic teachings, que explica a natureza de Brahman baseado nos ensinamentos védicos, and its relationship with the world and its relationship with the individual soul. First chapter deals with this. O primeiro capítulo então lida com a relação de Brahma com o universo, a relação de Brahma com o ser individual. The second chapter, this is about all the Vedantic statements are being put it in the Brahma Sutras first chapter about the world, about the soul, about the Brahman and their relationship, authority. O primeiro capítulo então é colocado a relação de Brahma com o universo, com o ser individual. So it has reconciled various Vedantic statements, Vedic statements. Diversas afirmações védicas são reconciliadas. So since it is based on the logic, the second chapter deals with the objections raised and the answers given to it. Uma vez que essa escritura é baseada na lógica, o segundo capítulo dá diversos argumentos lógicos para explicar o primeiro capítulo. Various theories which are propounded have questioned the debated, and they are satisfactorily answered. Vários questionamentos foram debatidos e respondidos. It also gives an account of the nature of the dependence of the world on the God.
E dá também a relação de dependência entre o universo e Deus. and how this universe has gradually evolved from the God and it will reabsorb in him. The science has been explained. Foi explicado também a ciência de como o universo surgiu do Criador e como ele retorna a ele. It also contains interesting psychological discussion about one's own nature of the soul. Existem também discussões filosóficas a respeito da natureza da alma individual and its attributes e seus atributos. and its relationship with the supreme reality, E o relacionamento do ser individual com a realidade suprema. a relationship with the body and its deeds, Which, about sharira, one's own Sharira with nature, what? One nature with one's Sharira. nature associated with body. A nossa natureza individual associada com o Sharira, que é o So corpo. all the explanations about the questions, objections raised has been answered in second chapter. Todos esses questionamentos dos debates surgidos são respondidos no capítulo 2. The third chapter discusses about the ways and the means known as the sadhana, spiritual practice of attaining this Brahma Vidya. O terceiro capítulo fala mais sobre as práticas espirituais para alcançar esse conhecimento de Brahma. It also presents on account of about the rebirth along with other psychological and theological discussions. E fala a respeito da reencarnação do ponto de vista teológico e filosófico. The fourth chapter discusses about the phala, or the fruit of the Brahma Vidya, by attaining which what one will get. O quarto capítulo fala quais são os frutos que se obtêm ao se realizar Brahman. It also discusses in some detail the theory of the departure of the soul after the death. Fala também a respeito da teoria do que acontece depois que deixamos o corpo. And nature of the release from where there is no return, means attaining of that Brahman. E também o que acontece quando a pessoa é liberada, ou seja, ela alcança Brahman. So the first chapter deals with the nature of the Brahman, world and the soul and its relationship based on Vedantic statements. Para resumir, o primeiro capítulo fala da relação entre Brahman, o universo e a alma individual, e a relação entre eles baseadas na Vedanta. The second chapter clears all the objections raised. O segundo capítulo clarifica todas as objeções que foram levantadas. The third chapter discusses about the ways and the means to attain this Brahma Vidya. O terceiro fala sobre as práticas espirituais para alcançar esse conhecimento de Brahman. The final chapter deals with the fruit of the Brahma Vidya. O quarto capítulo fala quais são os resultados obtidos com o conhecimento de Brahman. Since the exposition is about the nature of the Brahman, it is called as Brahma Sutras. Uma vez que toda essa exposição é sobre a natureza de Brahma, por isso que ele é chamado de Brahma Sutras. Since it also explains about the unconditioned self within one's own body, it is called as Sharirika Sutras. E por ele falar também sobre o nosso ser incondicionado dentro de nós mesmos, ele é chamado também de Shariraka Sutras. Since it explains about the philosophy of the Vedanta, it is known as Vedanta Sutras. E por falar também sobre a filosofia Vedanta, ele é conhecido por outro nome, como Vedanta Sutras. Since it logically explains, it is also known as Nyaya Prasthana. E por explicar de maneira lógica, ele também é chamado de Nyaya Prasthana. So we saw about the Upanishads, we saw in brief about the Brahma Sutras. Now we shall discuss about a little bit about Bhagavad Gita. Nós falamos até agora sobre os Upanishads, sobre os Brahma Sutras, agora nós vamos abordar um pouco sobre o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is known as Smriti Prasthana, but it is accorded the status of the Upanishads because it teaches Vedanta philosophy. O Bhagavad Gita é conhecido como Smriti Prasthana, mas ele é elevado à estatura de Upanishads, porque ele discute a filosofia Vedanta. The essence of the Upanishads is presented in the Bhagavad Gita. A essência dos Upanishads está presente no Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita teaches how to realize the highest truth while living in the world. Bhagavad Gita ensina como realizar a verdade suprema enquanto a pessoa ainda vive no mundo. This Bhagavad Gita consists 700 verses across 18 chapters. Tem 700 versos e 18 capítulos. As said, it is a part of the epic Mahabharata. E faz parte do épico Mahabharata. So there is a verse which describes with a metaphor of a cow. Existe uma metáfora no Bhagavad Gita que é a metáfora da vaca. Because if the Upanishads are considered as a cow,
Se os Upanishads são considerados como sendo a vaca, then Gita is considered as the essence of the cow, is the milk, o Bhagavad Gita é considerado como sendo o leite da vaca, which is extracted by the Krishna, the one's own real self. que é extraído por Sri Krishna, que é o próprio Ser Supremo, For the benefit of the Arjuna, known as the individual self. para o benefício de Arjuna, que representa o ser individual. So Arjuna, as we know, he is unsure of the right path in the midst of the battlefield of Kurukshetra. Arjuna está confuso a respeito do caminho correto. Ele está no meio do campo de batalha de Kurukshetra. Who needed the guidance. Ele precisa ser guiado. So here Kurukshetra represents our struggle of life. The individual self does not know the path. O Kurukshetra, o campo de batalha, representa a luta da vida. O ser individual não conhece o caminho. The teachings of the Krishna is the teachings of one's own real self. Os ensinamentos do Krishna, Shri Krishna são os ensinamentos do nosso próprio ser interno. So Krishna represents metaphorically our real nature, divine self. Nosso ser real. Então, o Shri Krishna representa a nossa verdadeira natureza, nosso ser real. Arjuna represents the individual self who is identified with body and mind. Arjuna representa o ser individual que está identificado ainda com corpo e mente. The battlefield of Kurukshetra represents our struggle of life. O campo de batalha de Kurukshetra representa a luta da vida. The teachings of the Krishna is nothing but the teachings of the Upanishads. Os ensinamentos do Bhagavad Gita são nada mais do que são iguais aos ensinamentos dos Upanishads. So this is about the Bhagavad Gita, which teaches the Vedanta philosophy in nutshell. Então, o Bhagavad Gita ele ensina a filosofia Vedanta resumidamente. So what is the methodology of the Vedanta teaching? It teaches the only way Brahman can be experienced is through the process known as neti neti, not this, not this. O que a essência da filosofia da Vedanta explica? Que esse Brahma pode ser conhecido pelo processo da negação, neti neti. So about this methodology I have discussed in earlier classes. Já discuti sobre essa metodologia nas aulas anteriores. So neti neti process, to summarize, is a method which discards everything that is not Atman. O processo de neti-neti, para resumir, é o processo que descarta tudo aquilo que não é o Atman. Because negating all that is objective. Negando-se tudo aquilo que é objetivo. All that which is changing and transient. Aquilo que é transitório. All that which we have identified, wrongly identified with. Com as identificações erradas. Which is scripturally known as ignorance. We are not aware of our real nature. E isso é ignorância. Nós não somos conscientes da nossa verdadeira natureza. By discarding everything which is objective, one realizes one's own real self. Ao descartar-se tudo aquilo que é objetivo, a pessoa tem a realização do seu próprio ser. Finally establishing that the Atman is one with the Brahman. Finalmente ocorre-se uma realização de que o Atman é igual a Brahman. So the process of the Vedantic method is by rejecting, now called as neti neti. Então, esse processo vedântico é conhecido como neti-neti, é o método da negação. Rejecting everything that is objective, transient and changing. Rejeitando-se tudo aquilo que é transitório e está sempre mutável, mudando. How is this done? It is done through a process known as Shravana, Manana and Nididhyasana. Qual é o método para se fazer isso? Existe um processo conhecido como Shravana, Manana, Nididhyasana. Shravana means hearing. Shravana significa ouvir. Manana means reflecting upon. Manana significa refletir-se. And Nididhyasana means profoundly meditating. Nididhyasana significa meditar profundamente. So, Yajnavalkya said to his wife Maitreyi, o sábio Yajnavalkya falou para sua esposa Maitreyi: Atma va are drashtavyah Shotavyah, Mantavyah, Nididhyasitavyah. The Upanishadic teaching methodology is through realizing directly, known as Drashtavyah. A metodologia dos Upanishads é a da realização, da percepção direta. One who does not realize directly when the Upanishad teaches, what is the next method it says? Shotavyah, first listen to it. Aquele que não tem essa percepção diretamente, qual é o outro método? É Shravana, ouvir. So one who directly does not realize when the Upanishad declares about what the truth is, then next method comes is the process known as Shravana. First hear what Upanishad teaches. Primeiro ouvir o que os ensinamentos dos Upanishads querem falar.
Even after hearing, if you don't realize, then what is the method? The doubts are to be removed. So why? Reflect upon it, known as manana. Depois de ter ouvido os ensinamentos, se surgirem dúvidas, o outro método é mananá, ou seja, refletir sobre eles. When doubts are removed intellectually, but it has to result in the realization. For that realization, profoundly meditate, known as nididhyasana. Quando as dúvidas são removidas apenas intelectualmente, o outro método é utilizado, o nididhyasana. Você tem que meditar profundamente sobre When aquilo. nididhyasana becomes matured, it becomes the drashtavyaha. It results into the realization. O amadurecimento do método de nididhyasana leva à realização. So, what is the Shravana according to scriptures? It means hearing to the Upanishadic teachings is known as Shravana. Shravana significa ouvir os ensinamentos dos Upanishads. Repeatedly one should listen to the Upanishadic teachings. This is known as Shravana. Isso deve ser feito de forma repetida. Not listening about what is objective. Listening to the Upanishadic teaching is known as Shravana. Não ouvir a respeito do que é objetivo, mas ouvir os ensinamentos dos Upanishads. So listening books should be Upanishad. Shravana Grantha is Upanishadic teachings. Os ensinamentos dos Upanishads. And what is the Manana Grantha? How the process of doubts are removed? By reflecting upon Brahma Sutras, which gives a logical explanation. E como é removido, qual é o processo para se remover as dúvidas que surgem? É através dos Brahma Sutras, que dá a explicação lógica. So Manana Grantha is known as Brahma Sutras. É conhecido como os Brahma Sutras, o Manana Grantha. So now third, profoundly one should meditate. That is known as Nididhyasana. E depois o método de meditar profundamente é o Nididhyasana. What is that book of Nididhyasana? It is the Bhagavad Gita. Qual é o livro para isso? Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is the most deepest book which is to be profoundly meditated upon. Bhagavad Gita é um livro muito profundo, então a pessoa tem que meditar profundamente sobre ele. So Bhagavad Gita is a Nididhyasana Grantha which is to be profoundly meditated upon. A pessoa deveria meditar profundamente sobre ele. So Upanishad is the Shravana Grantha which is meant to listen repeatedly. Os Upanishads são algo para ser ouvido repetidamente. Brahma Sutra is the Manana Grantha which is to be reflected upon to clear our doubts Os intellectually. Brahma Sutras são mais para serem refletidos, para se libertar das dúvidas. Bhagavad Gita 700 verses is the essence of the Upanishad which is to be profoundly meditated upon, known as Nididhyasana Grantha. Os Bhagavad Gita, então, é algo para se meditar. So there are various other explanatory texts of Vedanta. Existem outros textos também que explicam a Vedanta, So Upanishad, Brahma Sutra and Bhagavad Gita are our authoritative text. mas os Upanishads, Brahma Sutras e Bhagavad Gita são os textos que são mais autoridade. All these three are profound in nature. Eles possuem uma natureza muito profunda. To make it much simpler, there are much explanatory texts. Existem outros textos que explicam esses três de forma mais simples, They are written by various Vedanta philosophers e escritos por outros filósofos. like Adi Shankaracharya and Vidyaranya Muni. Shankaracharya também escreveu textos assim e Vidyarana Muni também. They have done excellent job of introducing and explaining Vedantic philosophy systematically, Eles fizeram muito bem em explicar a filosofia Vedanta de forma sistemática, step by step, clearing all our questions, all our doubts in these explanatory texts. passo a passo eles clarearam as dúvidas. So studying these explanatory texts actually helps us to understand better Upanishadic teachings, Brahma Sutra and Bhagavad Gita. Ao estudar esses textos explanatórios, isso ajuda a gente a entender melhor esses três textos que são as autoridades, né? Os Upanishads, o Bhagavad Gita e o Brahma Sutras. It is like one who does not know to construct a sentence. First he is asked to learn the alphabets first. É como dizer, por exemplo, que a pessoa tem que aprender o alfabeto antes de construir uma frase. Then after learning the alphabet, one is taught how to make the word. Depois de saber o alfabeto, apenas que a pessoa consegue construir uma frase. Then through the teachings of the grammar, one is taught to make a sentence. A palavra, né? E pela gramática ele consegue construir uma frase. In the similar way,
explanatory texts are meant to introduce us to the certain Vedantic concepts. Então, os textos explanatórios, né, eles têm a função de nos introduzir aos ensinamentos mais profundos. Understanding these basic concepts will help us understanding the Upanishads, Brahma Sutra and Bhagavad Gita's teaching. Entendendo esses conceitos mais genéricos, vai nos ajudar a entender outros textos. Some of the explanatory texts are, I shall read it out, I shall mention it here. Vou mencionar agora quais são esses textos explanatórios. Advaita Makaranda, Aparokshanubhuti, Atma Bodha, Drigdrishya Viveka, Manisha Panchakam, Panchadashi of Vidyaranya Muni, Sadhana Panchakam, Tattva Bodha, Vedanta Dindima, Vedanta Sara, Viveka Chudamani. All these are all explanatory texts which explains about Vedantic concepts. Esses textos que eu mencionei, todos eles explicam conceitos da Vedanta. There are some other auxiliary texts which are known as Vedantic classics, which also in a definition form, which explains everything about the Vedantic ideas. Existem outros textos auxiliares que explicam ideias auxiliares da Vedanta. They are Ashtavakra Samhita, Avaduta Gita, Rama Gita, Yoga Vasishta. There are many auxiliary texts which explains about the Vedanta Sutras. Existem outros textos auxiliares sobre os Vedanta Sutras. So, this is about the primary text, explanatory text and auxiliary text about Vedanta. Primary text is the first three. Não, primary, auxiliary and explanatory text. São textos primários, auxiliares e explanatórios. And now comes about the practical Vedanta, what it is about. E vem também a questão do que é a Vedanta prática. So the Shrutis, the Upanishads declare, you are that Atman. Os Upanishads declaram que nós somos aquele Atman. They declare that you don't need to do anything to become the Atman, you are already that. Não há necessidade de fazer nada para se tornar o Atman, porque nós já somos o Atman. But the problem is, we do not know who we really are. We take ourselves to be something else. Mas nós não sabemos disso e por isso nós nos tomamos como sendo algo diferente. Because of which we are suffering sorrow. E isso nos faz sofrer. So the practice of Vedanta is geared towards removing this wrong understanding known as ignorance. A prática da Vedanta tem a função de remover essa ignorância. And purifying our mind to know our real self. Através da purificação da nossa mente para conhecer nosso ser verdadeiro. So that our reality shines forth freely. Nossa realidade brilha. So the process of purification is explained through 4 methodologies. O processo de purificação é através de 4 metodologias. There are various parts, but the various parts are reconciled into 4 types of practices generally. Existem várias práticas, mas geralmente são reconciliados através de 4. Depending upon the psychological nature of the mind. E todos eles dependem da natureza psicológica da mente. Each of these practices are known as yogas. Essas práticas são conhecidas como yogas. Which are based upon 4 different powerful faculties of the human mind. São baseados nas 4 principais faculdades da mente humana: intellect, emotion, concentration and action. Intelecto, emoção, concentração e ação. Depending upon these 4 aspects, there are 4 yogas for the spiritual growth. Dependendo desses 4 aspectos, existem 4 yogas para o crescimento espiritual. Known as Jnana Yoga, path of knowledge. Bhakti Yoga, path of devotion. Jnana Yoga, caminho do conhecimento. Bhakti Yoga, caminho da devoção. Raja Yoga, path of meditation. Karma Yoga, path of the work. Raja Yoga, caminho da meditação. E Karma Yoga, o caminho da ação. So, it's already, we are about time. So, I shall conclude. So, the Upanishad contains the quintessence of the Vedic religion. Os Upanishads contêm a essência da religião védica. There are 6 systems of Indian philosophy which derive its strength and inspiration from the Upanishadic teaching. Existem 6 sistemas principais de filosofia hindu que derivam a sua força dos Upanishads. The Vedanta systems are entirely outcome of the interpretations on the Upanishadic teachings. Os ensinamentos, as escolas filosóficas da Vedanta têm a sua origem dos Upanishads. The idea of liberation is the primary goal of the life, primary goal of the Upanishadic teachings. A ideia de liberação é o ensinamento primordial dos Upanishads. And there are 3 basic authoritative texts known as Prasthana Traya.
Existem 3 textos que são autoridade, conhecido como Prastanatraya. They are Upanishads, Brahma Sutra and Bhagavad Gita. Upanishads, Brahma Sutras, Bhagavad Gita. The depth of its philosophy has attracted many people to study it profoundly A profundidade desses ensinamentos atraiu várias pessoas para estudar isso. and has enriched life and has been translated into various other languages. Foi traduzido para muitos idiomas. An earnest study of the Upanishads is bound to inspire us in our life. Um estudo sério dos Upanishads certamente vai nos inspirar It inspires us for the life of the spirit, Para which is vi- beyond all limitations. para a vida do espírito além das limitações. So with this, I shall conclude today's talk. Possa o Senhor que a meta de toda adoração estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundari Kakshah Sarvaygneshwaro Hari Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Prinitam Jagat Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu.